Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Agosto de 2025 já começou com uma das maiores campanhas contra a ditadura do Supremo Tribunal Federal e principalmente contra a censura. Um vídeo que tem circulado na imprensa já mostra o peso que a direita está querendo impor contra a esquerda, contra o Supremo, contra Alexandre de Moraes nas eleições de 2026. A lei Magnitsky que está indo contra Alexandre de Moraes é só o começo. É só o começo do turbilhão que está para vir contra o ministro que tem imposto a cada dia que passa mais e mais sanções contra deputados, senadores, bolsonaristas, pessoas comuns, jornalistas. Vamos para cima, não vamos deixar por baixo, porque o Senado Federal é o alvo do ano que vem. Nem mesmo a presidência da República, Lula já deixou muito claro isso. Nem mesmo a presidência é tão importante como as cadeiras do Supremo Tribunal Federal ano que vem. 2026 é o ano D. E para quem não sabe, o próximo presidente da República vai indicar nada menos do que 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Imaginem se Lula se reelege e consegue colocar mais 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, aí acabou. Aí teremos aí no mínimo mais 20 anos de ditadura no nosso país. Vamos unir, vamos para cima e acompanhem comigo. 22 de julho de 2025. O dia que a imprensa percebeu que a democracia brasileira impõe censura. Me perguntaram ontem onde é que vai terminar. Senhores, já terminou. Nós estamos vivendo num estado de censura. É um absurdo, porque o STF não pode impedir que você, a revista Veja... Parte das cautelares, aquelas que determinam impedimento prévio. Impedimento prévio é censura prévia, ele não vai dizer isso, mas é o que Alexandre de Moraes determinou ao proibir o uso de redes sociais. E eles querem proibir as redes sociais justamente para isso, para que eu e você não compartilhemos, não propaguemos as informações corretas. Outro dia, Nicolas Ferreira, no Flow Podcast, foi questionado diversas vezes pelo apresentador, sobre que não existia ditadura, não existia essa imposição do Estado como o Nicolas estava falando. E aí o Nicolas simplesmente no meio do podcast disse, então tá bom, você disse que não tem censura, então vamos pegar aqui 20 minutos e falar sobre as urnas eletrônicas e sobre a lisura dessas urnas eletrônicas. E aí o apresentador voltou atrás e disse, não é bem assim. Então, eles sabem que existem, porque se não houvesse essa tal censura que eles estão falando, ninguém teria medo de falar de urna eletrônica, ninguém teria medo de atacar ministros, deputados, senadores, presidente da República, porque aí cabe ao devido processo legal, a primeira instância. Processos, processo na primeira, segunda, terceira instância, não deu certo, vai para o Supremo Tribunal Federal. O que está havendo aqui é que as pessoas estão com medo de fazer os seus pronunciamentos. Proibir o ex-presidente de falar me parece um problema, porque na prática você está ali tangenciando a censura prévia. Principalmente sem partir-se como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. O ministro Marco Aurélio Mello sempre, mesmo em algumas divergências, quando ainda estava no Supremo, ele ainda fazia pontuações sobre essa tal liberdade. E hoje, fora do Supremo, ele defende isso com unhas e dentes, discordando praticamente de 95% de todas as afirmações, decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Gente, o desequilíbrio de toda essa nação, de toda essa ferocidade que está acontecendo nas redes sociais, é tudo por causa de Alexandre de Moraes. É ele o problema. A gente vê que os outros ministros sequer dão entrevistas com tanta veemência, vão para cima, proíbem, prendem. É Alexandre de Moraes o problema. Se nós não impeachmá-lo, ele vai acabar com o país. Aí Bolsonaro ainda não foi condenado no processo que autoriza essa censura, portanto, é o primeiro censurado. E a censura prévia é uma arma da ditadura, não é da democracia. Não tem fumus comissi delicti.
Ele não pode falar sobre o próprio processo, então pode censura seletiva agora, Zé? Não, isso daí não tem o menor cabimento. Ou a pessoa pode falar, ou ela não pode falar. Na prática, e eu acho que a postura que o Valdo coloca é correta, ela se configura numa censura prévia. Sim. Não. E é o que está acontecendo. Uma censura prévia, velada. Uma censura que não vai ter para onde correr. E nós estamos acompanhando aí uma verdadeira ação para calar a direita. O Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, e nós já mostramos vídeos aqui para vocês das denúncias que ele tem feito. E, gente, ele vai para cima. Ele vai colocar e revelar papéis que até agora não haviam sido colocados na mesa. Ele vai representar e vai deixar claro o que está acontecendo. E, em uma das denúncias que ele fez, ele mostrou que praticamente todos os papéis, todas as denúncias, tudo que chegava no gabinete de Alexandre de Moraes era da direita. Tudo. Não havia uma denúncia, nenhum processo, nada contra a esquerda. Tudo contra a direita. E muitas vezes nem pedido de partidos de esquerda haviam. Era o próprio ministro impondo a sua vontade, o seu perfeccionismo, a sua ferocidade, o seu demonismo contra a direita. O que ele quer é extinguir toda a direita do cenário político, gente. 2026, como disse Tagliaferro, vai ser o ano D, porque em 2022 houve sim movimentação do STJ para poder, do STF e qualquer instituição para poder colocar de vez Lula na presidência. Numa placa, numa bandeira que foi colocada na manifestação na Avenida Paulista, diz muito. Sacrificaram uma nação para colocar um ex-presidiário na presidência. É isso. Sacrificaram todo o povo brasileiro para colocar Lula na cadeia, para colocar Lula na presidência. Gente, isso é muito grave, isso é muito sério. E isso representa muito do que vamos fazer nas eleições de 2026. Nós precisamos ter um Senado forte, nós precisamos nos unir para ir contra, para fazer história. Porque se Lula se reeleger, ele vai colocar mais 3 ditadores no STF. E aí, esquece, até 2050 estaremos aí amarrados nesse Supremo Tribunal Federal. Só o Alexandre de Moraes aí tem mais uns 20, 30 anos na Suprema Corte, é muito tempo. Então, vamos ter essa consciência e nos preparar, talvez, para o pior. Já eu volto com muito mais informação. Se inscreva e, claro, deixem o seu like.